Olá amigos, tudo bem? Continuando a nossa pesquisa da banca do concurso da Magistratura de Minas Gerais, aí do bloco 2, hoje vamos falar sobre direito eleitoral. O provável examinador é do Dr. Luiz Carlos Balbino Gamboge. Nós falamos sobre ele já aqui no canal. Ele é desembargador do TJ de Minas, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Filosofia do Direito pela mesma universidade. Ele entrou no TJ pelo 5º Constitucional e tem uma grande experiência em filosofia do direito e direito administrativo. A tese de doutorado dele é sobre direito, razão e sensibilidade, e o título do mestrado é sobre o papel da intuição na interpretação. Em relação a direito eleitoral, eu acredito que ele seja o provável examinador. Ele tem algumas obras, alguns artigos sobre democracia, nepotismo partidário. Então, na minha opinião, ele vai ser o provável examinador de direito eleitoral. Então, assim, eu acredito que temas como, claro, além de ser o examinador, na minha opinião, sobre de teoria geral do direito e formação humanística na segunda fase. Em relação ao direito eleitoral, eu espero uma prova também teórica, não só legalista, mas uma prova teórica, com parte doutrinária, principalmente levando em conta que ele foi examinador dos últimos concursos, não do último, mas dos penúltimos e antepenúltimos concursos ele foi examinador. Então, sobre direitos políticos na Constituição, partidos políticos, justiça eleitoral, são temas assim que eu acredito, propaganda eleitoral, são que ele pode cobrar na prova. Tá? E nós analisamos as últimas 3 provas, 2009, 2012 e 2014, as que foram realizadas nesses anos, e de forma resumida aí, uma prova bastante espalhada, várias questões sobre vários assuntos do direito eleitoral, por exemplo, com relação a direitos políticos e sobre a introdução do direito eleitoral, o conceito, as características e os direitos políticos na Constituição, os princípios e a competência legislativa em matéria eleitoral. Nos sistemas eleitorais, o sistema majoritário e proporcional, com relação à justiça eleitoral e MP eleitoral, sobre o histórico da justiça eleitoral, a composição, os órgãos, o TSE, a competência e a organização, isso da justiça eleitoral, e também a organização do Ministério Público Eleitoral. Em relação aos partidos políticos, as regras constitucionais, o artigo 17, e questão sobre a perda do cargo eletivo, por infidelidade partidária. Com relação ao registro de candidatura e prestação de contas, questões sobre candidato com registro subjúdice e prestação de contas e quitação eleitoral. Sobre o tema pesquisa eleitoral e propaganda política, questões sobre a divulgação fraudulenta de pesquisa, espécies de propaganda, propaganda eleitoral, início, no rádio, na TV e na internet. Com relação ao tema realização das eleições e condutas vedadas, questões sobre a apuração das eleições e a captação em lista de sufrágio. Com relação às ações e recursos eleitorais, questões sobre ação de impugnação de mandato eletivo e recurso contra a diplomação. E, por fim, nos crimes eleitorais e processo penal eleitoral, legislação criminal própria, funcionários da Justiça Eleitoral para fins penais, processo e julgamento dos crimes eleitorais e conexos. Eu finalizo aqui a pesquisa falando sobre 4 novidades legislativas importantes, a emenda 97 de 2017, sobre direito eleitoral, e principalmente as leis 3.487 e 13.488 de 2017, que foi a mini-reforma eleitoral de 2017. O inteiro teorou os comentários do direito sobre essas normas você encontra clicando na postagem, no número da lei que está na postagem constante do site, cujo link está aqui na descrição desse vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre direito processual penal. Espero ter ajudado você aqui nesse vídeo. Se você gostou dele, eu peço que você curta ele, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Forte abraço, até mais!